Oi pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma jardineira reutilizando pernas de calça jeans. Essa aula eu já gravei já tem um tempinho, só que ela estava perdida no meio dos meus arquivos. Eu achei no HD e resolvi postar ela aqui finalmente para servir de inspiração para vocês. Então vamos assistir a aula para poder aprender? Bora, bora! Para fazer a jardineira eu vou usar 4 pernas de calça jeans. Elas têm a lavagem bem próxima, mas para poder distribuir esse tom de jeans e ficar tudo igual para o mesmo lado, eu descosturo todas essas bandas do jeans e vou igualar, vou juntar assim, ó. Eu jogo frente com frente das pernas da calça. Por quê? A frente é mais fina do que as costas e depois você joga costa com costa. Então eu fiz assim, ó, o mesmo jeans para o meio e o outro jeans que é o mesmo para lateral. Aí você vai juntar com um ponto reto. Então eu peguei um short, posicionei assim mais ou menos no meio, distribuído aí nessa junção da costura. E na parte de baixo aí eu deixei uns 3 centímetros a mais para a margem da costura. Vou jogar essa parte aí do gancho, que é das costas, para trás, porque a gente vai copiar só a frente. Vou aumentar uns 2 centímetros aí nessa parte do gancho, para ficar mais folgadinho. E na parte da frente aí, aumentei 1 centímetro e subi até o final aí da altura da perna da calça. Nessa lateral da jardineira, eu fui aumentando 1,5 centímetro. Aí mais ou menos na metade, que é na altura do quadril, do meio do bumbum, você vai seguindo mais reto. Não vai pegando exatamente essa curva do short não, para poder não ficar tão justo nessa parte da cintura. E quando chegar na altura aí que eu usei um short cintura alta, eu fui fazendo uma leve curvinha para fazer aquela voltinha que tem da jardineira. Então depois é só cortar. Segui reto aí na parte de cima e fui cortando aí tudo. Então eu peguei esse lado que eu já cortei da frente, joguei por cima, assim ó, para cortar espelhado. Tá vendo que vai bater a mesma lavagem em cima da mesma lavagem do jeans, o mesmo tom, que no meio da jardineira vai ficar o mesmo tom e nas laterais o outro tom do outro jeans. Então é só você pegar e cortar em toda a volta. Fica assim. A parte das costas eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou jogar o que eu já cortei, ó, tom mais claro por cima do tom mais claro e o tom mais escuro por cima do tom mais escuro, dividindo aí, distribuindo essa parte da costura. Embaixo vou marcar igual. Nessa parte do gancho, você pode aumentar uns 4 ou 5 centímetros. Vai depender do tamanho que é o gancho do seu short de referência, tá? Porque eu quero que as pernas fiquem mais larguinhas. Conforme eu aumento um pouquinho o gancho, ele vai ficar mais larguinho também, mais folgadinho nessa parte das pernas. Essa lateral, nessa hora aí eu aumentei 2 centímetros. Só que depois quando eu provei ficou muito largo. Aí você pode aumentar 1 centímetro e depois ir ajustando conforme você for provando. E nessa parte da lateral eu segui o mesmo contorno. Depois cortei tudo. Nessa parte aí das costas, eu cortei um pouco, eu desci, acho que uns 3 centímetros. Eu não indico que você desça, eu indico que você afine essa parte de cima. Porque na jardineira, alguns modelos é mais fininho nas costas, então fica melhor. Tem esses modelos que é mais larguinho também nas costas, só que é melhor que você dê uma afinada em relação à frente. Fica melhor as costas assim. Então, a partir do que eu cortei das costas, vou jogar por cima novamente, ó, tom claro com tom claro, por cima do tom mais escuro e cortei. Fica assim. Então eu vou pegar, ó, vou jogar costa com costa, costurar aí nessa parte da frente, mesma coisa, frente com frente e costurar. Ponto reto, margem de costura de 1 centímetro. Agora eu vou jogar, ó, frente por cima das costas. Você vai passar a costura somente de um lado para poder fechar só um lado da jardineira. Ponto reto também.
E depois que você fizer isso, aí você vai fazer os acabamentos. Nessa hora aí que você vai provar, nessa hora aí você alfineta a lateral, pode dar uma alfinetada no fundo da jardineira também, para provar, para ver como é que ficou, se você não precisa ajustar alguma coisa. Aí se você precisar apertar um pouquinho, ficar muito largo, ainda vai ter o zíper, né? Aí você faz os acabamentos. Eu fiz na overlock, aí você pode fazer o ponto zigue-zague, se você não tiver. E também fiz nessas laterais que sobrou, que é a parte que eu vou costurar o zíper. Então agora você vai juntar o fundo da jardineira e passar uma costura reta e depois fazer o acabamento em zigue-zague ou em overlock. Uma outra coisa que eu fiz também foi pespontar nessas emendas. Pespontar é quando a gente rebate uma costura assim por cima. Eu usei a linha de pesponto. Na bobina eu usei linha comum e na agulha eu usei linha de pesponto. Aí eu rebati bem assim na pontinha para ficar mais bonito o acabamento com essa linha mais grossa que é a própria pé jeans. Agora eu vou costurar o zíper. Você pode usar um zíper aí de 15 a 20 centímetros. Eu joguei assim o cursor do zíper assim por cima e passei a costura reta aí bem nessa ponta. A margem de costura é mais ou menos distribuída na metade dessa parte que a gente costura o zíper. Depois você joga o outro lado e costura também, ó. O dentinho, o cursor do zíper, ele vai ficar para cima do jeans assim, ó, para cima da parte de fora do jeans. Então você costura assim por cima do avesso do zíper. Então, depois que costurar o zíper, você vai vir assim por baixo até lá na pontinha do final do zíper para poder fechar essa lateral. Então, eu comecei, ó, pelo final do zíper e fui costurando. Depois eu peguei as sobras do jeans e cortei tiras de 6 centímetros. Aí você vai precisar medir das suas costas até a frente assim, o tamanho que vai ficar bom para você. Eu cortei com 6 centímetros. Aí eu juntei assim com uma costura reta. Abri, eu sempre fecho assim com 1,5 centímetros. Aí eu dobrei essa pontinha, depois dobrei novamente assim distribuindo e passei o ferro para poder criar o vinco. Esse outro lado eu não fiz, ó, aquela dobrinha para dentro. Depois dobrei mais uma vez, de novo com ferro. Você pode martelar essas partes mais grossas. E passei uma costura bem na pontinha para poder fechar essa tira. Toda essa volta da tira eu fiz essa costura. Aí eu fiz duas, né? Agora eu vou fazer a parte do forro, que era para eu ter feito na hora que eu cortei a jardineira. Mas aí agora ela já tá ajustada, então tá o tamanho certo. Aí eu peguei, ó, aí na frente eu deixei 4 centímetros maior nessa lateral e fui contornando igual é a parte da jardineira. Lembrando que aí nessa lateral, ó, sobra 1 centímetro dos dois lados, né? Porque tem a margem da costura. Então eu dobrei depois que eu cortei uma banda, joguei assim por cima e cortei o outro lado. Para fazer as costas a mesma coisa. Joguei assim por cima, joguei assim, ó, na lateral para poder ficar o mesmo tamanho certinho, mas 4 centímetros e corto em toda a volta. Eu usei um outro jeans porque não tinha, né, suficiente dessas pernas que eu reutilizei. Então aí você pode usar um outro tecido que você tiver também, não precisa ser necessariamente jeans não. E é só juntar. Aí observa o lado certo para poder não ficar errado, porque tem a questão do zíper. E passei, ó, um acabamento na overlock assim nessa lateral, embaixo e na outra lateral. Você pega pelas costas da jardineira e posiciona as alças. Deixa uma sobrinha na lateral de 1,5 centímetro. Pode ser 1,5 centímetro, 1 centímetro. Bem nessas pontas. Aí eu fui jogando o forro por cima e alfinetando.
Aí ele vai finalizar aí na parte do zíper. Aí você vai começar a costurar na lateralzinha aí do forro, vai passar por cima do zíper e depois você vai dando toda a volta. Aí você passa por cima do zíper, continuando a mesma margem que tá aí no zíper, vira pro lado e vai deixando uma margem de 1 centímetro. Aí faz toda essa volta dessa parte do forro. Aí finaliza lá do outro lado também, na ponta do outro lado do zíper. Aí você vai desvirar, coloca tudo pra dentro aí. Você pode dar uns pontinhos à mão pra deixar tudo certinho no lugar, assim, na lateral. No meio, assim, dar um pontinho à mão pra poder não ficar soltando e ficar embolando. E também eu passei, rebati uma costura em toda a volta. Aí você pode passar, tá? Antes de costurar. E para finalizar eu fiz a bainha. Fiz uma dobra de 1,5 cm e depois uma dobra de 1,5 cm. Porque eu deixei 3 centímetros a mais pra margem da costura. E para poder fechar essa jardineira aí, eu coloquei um ilhós. Aí primeiro eu coloquei eu deixei mais ou menos uma distância de um dedinho em relação à lateral, na ponta e na parte de cima, de cima para baixo. Aí eu usei esse furador, mas aí você pode furar com a tesoura, qualquer coisa. E coloquei, ó, eu tenho essa pecinha que coloca o ilhós, mas você pode adaptar com alguma coisa que você tem em casa, que esse ilhós aí não precisa de matriz, você pode usar com esse ferrinho. Esse é o resultado final da jardineira. Me conta aí nos comentários o que você achou. Não se esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar essa aula com alguém que vai gostar. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!